Olá! A aula de hoje é referente ao dia 20 de agosto para a turma de Pedagogia e o dia 3 de setembro para a turma de Biologia e História. Na aula passada, vimos uma introdução sobre a Sociologia da Educação e conhecemos um dos precursores da Sociologia da Educação, que foi Karl Marx e sua obra. Hoje, na aula, conheceremos um pouco sobre o pensamento de Émile Durkheim, que é o nosso segundo teórico da Sociologia da Educação e também conhecido como o pai da Sociologia da Educação. Nossa aula tem como título Durkheim e o papel socializador da escola. Émile Durkheim nasceu em 1858 na França e morreu em 1917. Como eu já falei no início, ele é o fundador da Sociologia da Educação. Importante também conhecermos um pouco do momento em que Durkheim viveu. Na Europa, estava se consolidando nessa época o sistema econômico e social do capitalismo e também, no final da sua vida, ele conviveu com a Primeira Guerra Mundial. Marco esse que fez agravou muito a sua saúde, justamente porque Durkheim entrou em uma melancolia profunda pela perda do seu filho, que estava em combate durante a Segunda Guerra Mundial. Algumas pesquisas dizem que o sociólogo entrou em uma profunda tristeza que acometeu e causou sua morte. O pensamento durkheimiano, ele segue a corrente funcionalista, que indica que a consciência individual é um produto da sociedade. Esse pensamento antagoniza a corrente idealismo de Kant e Hegel, que indicam que a sociedade é forjada pela consciência humana. Para Durkheim, as normas, padrões de valores sociais, regras, princípios, são um conjunto que ele chama de fatos sociais. Esses fatos sociais, eles são anteriores e externos ao indivíduo. Anteriores porque, ao nascer, esses fatos já estavam estabelecidos antes desse indivíduo nascer. E externos porque, ao longo da sua vida, o indivíduo vai aprender e internalizar esses fatos sociais. Além disso, esses fatos sociais também são ações que são impostas, que se impõem ao indivíduo. Por quê? Porque vão ser padrões que o indivíduo ele vai ter que absorver, porque é uma norma obrigatória da sociedade. Para Durkheim, também, essas ações dos fatos sociais que se impõem ao indivíduo, o indivíduo ele vai ser forçado, obrigado a realizar por ser obrigatório na sociedade, mas também porque vai causar um bem-estar a este indivíduo. Por exemplo, roubar. Roubar é uma norma, um fato social que o indivíduo não vai, na maioria das vezes, cometer durante a sua vida, porque na visão social é uma coisa que vai trazer um mal-estar a esse indivíduo. Então, ele vai ser inibido a realizar uma ação dessas.
Para Durkheim, a escola é o principal local onde a assimilação dessas normas e princípios, desses fatos sociais, eles vão ser assimilados. É na escola que esses indivíduos vão construir parte desse ser social. Durkheim diz que essas regras externas, que fazem parte do conjunto da moral imposta pela sociedade, elas vão ser internalizadas pelo indivíduo a partir do seu processo de escolarização. E então, a partir disso, vai ser estabelecido uma organização social. É bom a gente frisar que Durkheim não só demanda essa construção social para a escola, mas ele também diz da importância dessas normas e princípios serem assimiladas no seu contexto familiar do indivíduo. Porém, no ambiente familiar, esses fatos sociais eles vão ser assimilados de uma forma mais afetuosa. O pensamento de Durkheim ele também contribuiu para a construção e consolidação das escolas republicanas. O termo republicano aqui não faz referência ao termo republicano que a gente tem hoje, por exemplo, na política dos Estados Unidos da América, onde temos uma corrente republicana e uma corrente democrática. Diferente disso, o termo republicano aqui se refere às coisas públicas, que são de responsabilidade de todos e feita por todos. Então, essas escolas republicanas seriam as escolas públicas sob a responsabilidade do Estado, que é feito por todos. Além disso, o pensamento de Durkheim também vai influenciar uma construção de uma escola laica que esteja livre da influência religiosa. Para Durkheim, o papel do professor aqui ele é fundamental, mas o professor ele vai atuar como um mediador. Na primeira etapa, esse professor em sala de aula dentro de uma escola, ele vai se estabelecer como autoridade máxima, ou seja, demonstrando para esse aluno reconhecer os critérios de hierarquia dentro da sociedade. Na segunda etapa, é o que a gente chama de espírito de disciplina, que vai gerar nesses alunos a reflexão sobre essas regras. Por exemplo, o professor, como autoridade máxima na sala de aula, diz que é proibido jogar lixo no chão. Esse decreto do professor, ele vai se estabelecer como uma regra, como um fato social, que no primeiro momento, esses alunos não vão jogar lixo no chão, porque foi uma regra que a autoridade máxima indicou, que é o professor. Mas no segundo momento, vai haver uma reflexão, vai gerar uma reflexão nesses alunos, que eles vão entender que essa regra imposta é para um bem comum. Ou seja, não jogar lixo no chão é uma regra. Por que eu não vou jogar lixo no chão? Vai gerar essa reflexão, porque vai poluir a minha sala de aula. E externalizando para um meio social mais amplo, eu não posso jogar lixo no chão, porque vai poluir o meio ambiente da minha cidade, vai fazer mal a toda vida, a todas as pessoas que vivem naquele espaço coletivo. Segundo o professor José Carvalho, da USP,
ele diz o seguinte sobre essa questão da sociabilidade e da educação. O papel da ação educativa é formar um cidadão que tomará parte do espaço público, não somente do desenvolvimento individual do aluno. Essa citação do professor Carvalho, ela nos remete ao pensamento durkheimiano de que a escola vai formar um cidadão e não um indivíduo. É esse pensamento de Durkheim que está relacionado à expressão consciência coletiva, onde as normas elas vão servir para, a posterior momento, gerar uma consciência coletiva, uma disciplina em que todos vão respeitar essas regras, normas, valores estabelecidos, porque é para um bem comum e maior. Diante de tudo que foi aprendido na aula de hoje, vá até o seu ambiente virtual de aprendizagem e comente no fórum de discussão sobre o pensamento durkheimiano e a escola. Até a próxima aula.